Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por essa oportunidade que o mesmo nos concede de estarmos dentro da sua casa. É gratificante estar na casa de Deus. Tem pessoas que dizem que depois dessa crise toda, muita gente vai valorizar a casa de Deus. Mas é só quem não tem compromisso com Deus. Quem tem, irmão, já valoriza faz tempo. Aleluia. Eu lembro do que diz a Bíblia, quando Deus veio na nuvem sobre o Monte Sinai, e a Bíblia diz, nosso evangelista Jorge, pastor Edaldo, que a nuvem cobria o cume do monte, a terra tremia, o monte fumegava, aquele som de trombeta ecoando, e o povo tremendo, e Deus falando. Aí o povo corre para Moisés e diz: Moisés, fala tu conosco, e não Deus, para que a gente vive e não morra. Porque tudo que Deus disser a ti, Moisés, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, vamos obedecer. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, quem dera que isso fosse verdade. Eu conheço o coração deles, Moisés. Mande cada um para a sua tenda, agora tu fica comigo. Deus sempre vai ter pessoas, irmão, que em qualquer circunstância vai estar perto dele. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Antônio Ferreira, pastor aqui na cidade em Bahia, todo o ministério local, nosso evangelista, nosso irmão Jorge, o seu cooperador também, o que está dirigindo o trabalho. Deus abençoe a todos de uma maneira especial. E eu quero ser rápido, as horas são passadas. Primeira epístola do apóstolo Pedro, a todos os internautas, os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu tenho uma rápida reflexão de Deus para os nossos corações. Capítulo de número 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Irmãos, quando a gente medita na palavra e começa a compreender sobre fé, a gente vê que a fé que Cristo procura, uma fé que agrada a Ele de verdade, é uma fé que serve a Ele em qualquer circunstância. É uma fé que está acima de qualquer crise, de qualquer luta, de qualquer angústia, de qualquer decepção. Quando a nossa fé está pautada verdadeiramente em Cristo, não interessa os vendavais, as tempestades que sobrevêm sobre nós, mas estamos firmados nele. Quando eu olho essa carta do apóstolo Pedro, quem era Pedro? Um homem que era comissionado ao fracasso. Um homem que era comissionado ao fracasso. Era chamado para isso, as coisas contribuíam para isso. Era um homem que muita gente não depositava nele qualquer esperança. Ninguém tinha um ministério para colocar Pedro. Ninguém tinha um ministério para que Pedro sentasse do lado dele. Mas Cristo enxergou em Pedro, irmã Andréia, o que muita gente não enxergou. E quando a gente olha Pedro, quando a gente olha o ministério de Pedro, negou Jesus, mentiu, seguiu a Jesus de longe. Jesus dentro da casa do sumo sacerdote, aleluia, irmão Daniel, e a Bíblia diz que Pedro estava no pátio, perto da fogueira, perto do fogo, mas longe da cruz. A Bíblia diz que
Cristo tinha algo profundo na vida de Pedro. Mas às vezes a gente tem que fracassar para que Cristo possa extrair de nós o melhor que nós temos. É interessante que às vezes a gente pede, pastor Adinaldo, que está na minha retaguarda, graça, dá-me graça, dá-me graça. Mas a graça nos leva à tribulação. A graça nos leva à dificuldade. A graça nos leva a ser provado. Esse mesmo Pedro, ele diz no versículo 7, 8 e 9 da sua primeira epístola, que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Se é uma coisa que Cristo busca aqui na terra, é uma fé que agrade a Ele. É por isso que a Bíblia diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Cristo estava dizendo, porventura quando vier o Filho do Homem, encontraria alguém agradando a Ele. E Ele diz que o fim dessa fé é a salvação da nossa alma. Essa fé, escute, é missão. Essa fé tem que me transportar para o reino da luz. Essa fé tem que me levar para os portões eternos das mansões celestiais. A gente vê hoje, por causa desse coronavírus, a gente já via antes nas redes sociais, irmão Doca, muitos mentirosos e barganhadores da fé. Hoje já inventaram até que não se mostra o rosto, e fica um camarada com a caneta escrevendo, querendo adivinhar, querendo jogar profecia. Entre no meu contato, eu quero conversar com você particular. Acaba com isso, isso é mentira, isso é balela, isso é engano. Oh, aleluia. Quando eu enxergo Pedro, eu enxergo um homem que tinha um potencial, mas um potencial que só Cristo enxergava. Tem muita gente que tem potencial, mas só quem enxerga é Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita, os discípulos ainda não acreditavam, ainda estavam atônitos. E quando a gente olha que Pedro com os discípulos foi pescar, pescando não deu certo, a Bíblia diz que João olha, vê um homem na praia, um ser na praia, e disse, Pedro, ali é o mestre, eu conheço, eu tenho intimidade com ele. Pedro mergulha porque estava nu, oh glória. Quando chega na praia, Jesus não está com um cipó de boi, com um pedaço de pau para dar nas costas de Pedro, nem chama ele de desmantelado. Ô rapaz, tu voltasse a pescar de novo. Ô rapaz, tu me abandonasse, tu negasse. Rapaz, o que foi que tu fizesse? Não, ele estava com a fogueira acesa, brasas, pão e peixe. Olhou para Pedro em particular, porque Cristo não era envergonhar quem ele chama. Chamou Pedro em particular e disse, Simão Pedro, tu me ama? Quando ele pergunta a Pedro, tu me ama? Ele está perguntando o que é que te motiva. O que é que conduz a tua fé? É o ouro e a prata que eu tenho e posso dar? Ou é um amor verdadeiro que tu sente por mim? Aí Pedro abre a boca e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora a resposta de Jesus, irmão Léo, é o que enche meu coração de alegria. Olha o que é que Jesus disse. Apacenta. Não interessa o que você fez, Pedro. Não interessa a queda que você sofreu. Interessa que o que eu tenho para você continua de pé. Oh, aleluia. Levante sua cabeça. O que Jesus tem para você continua de pé. E quando a gente olha esse mesmo Pedro falando de fé, eu sou obrigado a ir para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, para enxergar um Pedro antes e um Pedro depois do Pentecoste. Para enxergar o que Pedro quer dizer, na verdade, nas suas epístolas. Porque quando a gente lê as epístolas de Pedro, não conduz com aquele Pedro que andava com Jesus.
Quando a gente lê as epístolas de Pedro, é outro Pedro, não é esse. É outro homem, não é esse. E eu comecei a entender em que estava depositada a fé dos apóstolos. Durante 3 anos e alguns meses, depois que Jesus ressuscitou, 40 dias, num espaço de tempo que andaram com eles, Jesus conseguiu implantar, no mínimo, 4 pilares da fé neles. E o primeiro pilar da fé, o que estavam neles, é que eles acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. A mensagem central deles era: Ele ressuscitou. Na mensagem de Pedro, ele começa a falar sobre toda a lei, começa a narrar sobre os profetas, sobre os patriarcas, e vai cair lá em Cristo dizendo: a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. A fé de Pedro não estava num Cristo que estava pendurado no Calvário, ou num Cristo que foi feito de pedra sabão lá no Córdoba, no Rio de Janeiro, mas era um Cristo que estava vivo. Oh, aleluia! Levanta a sua cabeça nessa noite, você que está em casa com medo dessa pandemia, com medo da crise, com medo do que vai acontecer. O teu Cristo está vivo, e se Ele está vivo, ainda há esperança. Quem acredita nisso? Oh, aleluia! Em que depositavam a sua fé? Num Cristo ressurreto. Num Cristo que ressuscitou. Oh, aleluia! Num Cristo que tem o poder, aleluia, nos céus e na terra, de mudar o coração do homem. Segundo, as horas são passadas. Eles acreditavam numa fé que uniam uns com os outros. Cristo conseguiu unir pessoas com o mesmo ideal, em servir a Ele. Cristo conseguiu reunir 150 homens que acreditavam, 120 homens, num cenáculo, perseverando, esperando pela promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele conseguiu gerar uma unidade nesses homens. E a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, que tudo deles era incomum. Isso fala de unidade. Cante. Oh, aleluia. Quando a igreja primitiva surgiu, irmão Doca, não tinha divisão entre eles. Eles conseguiram se entrelaçar uns no outro, porque o Calvário conseguiu uni-los. Oh, aleluia. O salmista já havia dito no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, vai sobre a barba de Arão, e envolve a orla dos seus vestidos. A unidade gerava direção de Deus na igreja. Quando fala de óleo na cabeça, fala de direção. A igreja não rodava como uma barata tonta, irmão Jorge. A igreja, ela não ficava sem projeto. Tinha projeto para Jerusalém, tinha projeto para a Judeia, tinha projeto para Antioquia, tinha projeto para os confins da terra. Eu acredito numa igreja que ela tem o Cristo ressuscitado, mas que ela tem projeto para o reino, para o reino, para o reino, para o reino. Cante. Oh, aleluia. A unidade da igreja. Havia entre esses cristãos uma harmonia maravilhosa que unia todos em Cristo. Todos em Cristo.
E essa unidade, pastor Edinaldo, ela conseguiu de uma maneira tão profunda, que esses homens unidos, todos, no mesmo Cristo. Porque Paulo passou por uma coisa profunda. Ele disse, está Cristo dividido entre vós? Porque na igreja de Corinto, um era de Apolo, um era de Cefas, um era de Cristo, um era de Paulo. Está Cristo, porventura, dividido? Mas quando a igreja surgiu, irmã Andréia, ela surgiu entrelaçada, os discípulos, os apóstolos, todos unidos num só propósito. Se eram presos, saía todo mundo alegre, ninguém falava de ninguém. Tu foi preso porque roubou, tu foi preso porque mentiu. Não, quando eles saíam da cadeia, saíam salmodiando, saíam pulando de alegria, porque se achavam dignos de padecerem pelo nome de Cristo. A unidade era a força motriz da igreja. A igreja se movia através dessa unidade. Oh, aleluia. É esta fé que Pedro está falando. É essa fé. É esta fé. Terceiro, uma fé que levava eles a orar e acreditar na oração. A igreja primitiva, irmão, orava e acreditava na oração. Não era somente orar e agir. Oravam e agiam, não. Eles oravam e esperavam o resultado. Eles não precisavam se mover. Eles oravam e esperavam o resultado. Eles acreditavam no poder da oração. Independente se você tem uma condição social alta ou baixa, ore. Independente se você anda no caminho da justiça ou se você está andando no caminho errôneo, se humilhe e ore para você ver. A oração é... Cante. Manassés, para mim, foi um dos piores reis em Israel. Filho de um homem de oração, Ezequias. Ezequias deixou um legado de oração. Porque a fé me leva a deixar legado. E a Bíblia diz que Manassés queimou seus filhos no vale de Inom, sacrificando a Moloque, um deus que tinha um ventre de ferro oco, cabeça de touro. Já imaginou que é um rei crente pegar seus filhos e oferecer a um deus? Meu Deus. Se fosse nos dias de hoje, como é que o pastor atura um bandido desse na igreja? Se for nos dias de hoje, como é que o pastor atura uma sem vergonha daquela? É porque o pastor não é o dono da noiva, irmão. Ele é o mordomo. Não, mata Manassés, joga fora. Manassés foi para o cativeiro. No cativeiro, a Bíblia diz que ele lembrou do legado do seu pai. Oh, glória! Olha o que foi que Manassés colocou para movimentar no cativeiro. Humilhação. A Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou, ele rasgou, irmão. Ele colocou freio no carro, colocou uma marcha e começou a falar com Deus. E olha o que é que Deus fez. Deus escutou a oração de Manassés, tirou ele do cativeiro, trouxe para Samaria, e ainda foi pouco, ainda restaurou o seu reinado. Sansão brincou com Deus. Tem muita gente brincando com Deus que vai se arrebentar. Agora, se vai para o céu ou para o inferno, não é da minha conta nem da tua. Mas brincando com Deus vai se arrebentar. Nunca vi ninguém brincar com Deus e tirar a conta certa. Mas Sansão cego, os cabelos voltou a crescer, mas a comunhão já não era mais a mesma. A Bíblia diz que levaram ele para o templo de Dagom.
fizeram uma festa, chamaram os nobres, os sacerdotes, tinha gente até no teto, diz o texto. Um menino conduzindo Sansão, Sansão perguntou: onde é que estão as duas colunas principais do templo? É aqui. Quando Sansão se agarrou com as colunas, aí Sansão também mexeu com o céu. Cante. Sansão olha para os céus e disse: Senhor, olha para mim somente essa vez. Cante. Eu sei que eu brinquei com o que não devia, mas olha para mim somente essa vez. E eu te peço, somente essa vez, dai a minha força de novo. Canto que bastou, que manda, que... E a Bíblia diz que ele começou a balançar as colunas e morreu com a morte de Sansão, mais filisteu do que com vida, porque o propósito que Deus tinha era para acabar com os filisteus e descer usando a vida de Sansão. Não importa que foi no final, mas Deus cumpriu e respondeu a oração dele. A gente serve a um Deus que o pilar da nossa fé não pode fugir da oração. Oh, aleluia! Ainda é na oração que o céu se movimenta e alguma coisa sobrenatural acontece na terra. Oh, aleluia. Em que depositavam a sua fé os apóstolos? Primeiro, na ressurreição de Cristo. Segundo, na unidade entre eles, uns com outros eram unidos em Cristo. Terceiro, na oração. E quarto, a fé deles estava firmada na palavra de Deus. Porque eles sabiam que o que Deus fala acontece. E eu meditando nesse texto, e o Espírito falava comigo e dizia: eu sou confiável. Deus é confiável. Cante. Pastor Adinaldo, Deus é confiável. Olha, Josafá, aperreado com a multidão que vinha contra ele, colocou todo mundo para orar e jejuar, porque no momento de crise a igreja tem que orar e jejuar mesmo. Ou ora e jejua ou morre. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar e a jejuar, eles começaram a fazer oração. Josafá disse: olha a multidão que vem contra nós. Nós não temos força, não temos condição de nada. Agora tem uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti, porque o Senhor é confiável. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Não vem da glória que resplandece em Jerusalém. Não vem da fortaleza que os seus muros já tornam. Mas o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é confiável. O salmista, encurralado na caverna de Adulão, mas ele faz um poema no Salmo 18. E no verso 30, ele diz: tudo o que esse Deus faz é perfeito. E o que promete, ele cumpre. Davi estava dizendo: o meu Deus é confiável. Levanta a sua mão direita para o céu, onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, ou no seu trabalho. Levanta a sua mão direita. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. O teu Deus é confiável. O teu Deus é confiável. Ele resolve. Levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e adore a Ele. Aleluia. Quando eu olho Pedro escrevendo as suas duas epístolas, eu tenho que me aprofundar na vida de Pedro, porque não parece que é o mesmo Pedro que caminhou com Cristo. Cristo conseguiu fazer com Pedro o que ninguém poderia fazer. Transformá-lo numa coluna. Você sabe o que é pegar uma vara de bambu oca, pegar um pedaço de pau seco e fazer dele uma coluna?
Deus fez com Pedro. Aí ele diz: ao qual não havendo visto amais, quem embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com grande gozo e plena glória, porque o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. Mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E ele diz: para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não se engane, tudo isso é porque a fé de muitos irmãos se desviaram de Deus. Muita gente não tem mais uma fé que movimenta os céus. Eu não sei você aí em casa, mas eu preciso colocar a minha fé em ação e dizer para você que o nosso Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Dizer para você, ou a gente se une pelos laços fraternais no Calvário, ou vamos perecer. Ou a gente aprende a depositar confiança na oração, ou vamos ficar cegos e desprovidos de qualquer coisa aqui na terra. E a gente ou acredita na palavra de Deus, que ela é confiável, ou morremos. Guarde essa palavra nessa noite. O nosso Deus é confiável. Vai dar certo, pastor Ferreira. Algo novo vai acontecer depois dessa pandemia. Algo diferente vai acontecer no meio da igreja. Deus está fazendo alguma coisa sobrenatural. E quando isso terminar, você vai entender o que eu estou dizendo nessa noite. Deus abençoe a sua vida, minha irmã e meu irmão, aí em casa. Que a sua fé, ela seja vista como um Cristo ressuscitado. Com a unidade entre os irmãos. Com a oração sincera e verdadeira e que move os céus. Não quero saber o que você andou fazendo. Se arrependa para você ver se o negócio não muda. Se arrependa para você ver, peça perdão, mude de vida, para você ver se o céu não começa a reinar dentro da sua vida. Deus te abençoe, e que a bênção de Deus continue sobre a tua vida, em nome de Jesus.